Olá, esse vídeo é uma realização da disciplina de Extensão Rural do Instituto de Ciências Agrárias. O meu nome é Douglas e eu irei falar um pouco sobre o processo de sucessão familiar rural. Bom, muitas pessoas ignoram ou minimizam o tema de sucessão familiar por se tratar ainda de um tabu. Mas o que é sucessão familiar rural? A sucessão familiar é um processo de transferência de poder do administrador, que detém o controle da empresa, para a geração futura constituída pelos herdeiros. E no meio rural, ela acontece quando o conhecimento e prática da agricultura familiar passa de uma geração para outra. Então, basicamente, é um processo de transferência de quem está no comando das ações de uma propriedade para o membro que vai passar a dirigi-la em determinado momento. A sucessão familiar no agronegócio não costuma ser uma tarefa muito fácil, sobretudo porque pensar em substituir o patriarca muitas vezes está relacionado ao falecimento do administrador. Então, nesse caso, o indicado é não pensar que a sucessão em vida significa que o pai ou a mãe estão perto de morrer, e sim que o negócio irá se manter por anos e mais anos. No geral, os desafios e obstáculos a serem enfrentados são diversos. Dentre eles está a falta de interesse dos filhos jovens, falta de preparo dos herdeiros, discórdias e conflitos de interesses, resistências do patriarca e até mesmo diferenças culturais. Então, há bastante discórdias, então você tem que trabalhar nisso para que haja um consenso entre as partes. Então fica um questionamento muito importante de quem que é a responsabilidade de formar os sucessores. Bom, quando se trata de uma sucessão familiar no agronegócio, o mais comum é que o patriarca escolha e prepare um dos filhos para assumir a responsabilidade de gerenciar a fazenda. Então, nesse caso, o ideal é que o herdeiro esteja disposto a assumir essa responsabilidade e se capacitar, seja por meio de cursos ou de experiências profissionais no meio rural. A escolha de um sucessor é um elemento muito relevante no processo de sucessão. Então, no caso de vários herdeiros, é importante separar os fatores emocionais. Em virtude disso, o indicador é pedir a ajuda de um profissional fora do contexto familiar, para analisar com cuidado o que melhor se encaixa no cargo. Mais uma vez, a família tem um papel essencial nesse processo. Por isso, o recomendado é envolver os familiares nas decisões do negócio. Isso vai evitar discórdias e diminuir cobranças por parte dos membros. Então, como dito anteriormente, o planejamento de sucessão requer a participação de todos os integrantes da família. Então, sendo assim, ao discutir o futuro do negócio, o patriarca pode descobrir que algum dos herdeiros tem outros planos, portanto, não tem a intenção de assumir a administração da propriedade. Então, caso isso aconteça, o indicado é optar pela contratação de um profissional para gerenciar o negócio. Então, o processo de transição ele deve ser feito de forma gradual e, além disso, ele requer uma certa flexibilidade. Um questionamento muito comum é quando que devo iniciar o planejamento sucessório. No geral, ele não tem um momento exato para começar. No entanto, o recomendado é dar início o quanto antes. Então, como já mencionado, ele tem que ser feito de maneira gradativa, por isso, deve ser iniciado com questões de menor impacto e investimento no tempo de preparo do sucessor. Então, vale destacar que ninguém nasce pronto. Diante disso, todo o planejamento e preparo envolve esforço, vivência e possíveis erros. Então, no final, o mais importante mesmo é que o sucessor se sinta à vontade para desempenhar o seu trabalho e se dedicar para que o negócio se perpetue com sucesso. Então, como você pode ver, investir em um planejamento é o caminho mais seguro para se obter sucesso no processo de sucessão familiar rural. Então, apesar de ser um processo cercado de desafios, fugir dele gerar consequências irreparáveis para a fazenda. Então, sendo assim, para ter uma sucessão familiar bem-sucedida e garantir a continuidade do negócio, busque se planejar com antecedência e não negligencie detalhes como uma gestão e a resolução de problemas familiares. Por fim, antes que seja tarde, prepare os herdeiros para assumir o posto que os pertence.